Meu filho desapareceu. Essas foram as primeiras palavras que o carteiro ouviu quando bateu naquela porta. E ele jamais imaginaria que a reação dele mudaria para sempre o destino daquela família. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, já fica à vontade para acompanhar até o final. Porque o que acontece aqui, ninguém conseguiria prever. Henrique trabalhava naquela rota havia anos. Era conhecido por todos, sempre gentil, sempre prestativo. Aquele tipo de pessoa que transforma um simples bom dia em algo que ilumina a manhã. Mas naquela casa em particular, algo sempre pareceu fora do lugar. Era uma residência simples, mas havia um silêncio pesado, um clima estranho. Como se ali existisse dor escondida nas paredes. E naquele dia, quando ele se aproximou com um envelope pardo nas mãos, percebeu que alguém o observava pela janela algo que nunca acontecia. Com um leve toque no portão, ele chamou. Foi então que a porta se abriu de repente, revelando uma mulher completamente desesperada. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, respiração trêmula. Por favor, você é o carteiro, né? Você precisa me ajudar, ela disse, quase sem ar. Henrique tentou acalmá-la, dizendo, com gentileza, que ela podia explicar, com calma, o que estava acontecendo. Mas ela interrompeu com um grito de angústia. Meu filho desapareceu. Ele sumiu. Henrique sentiu o corpo gelar. Ele jamais tinha visto aquela mulher, mas a dor dela era tão verdadeira que atravessava qualquer formalidade. Ele segurou o ombro dela, dizendo que ela podia respirar fundo e contar tudo. Ela explicou que o menino, de apenas 12 anos, havia saído na noite anterior para pegar ar e nunca mais voltara. A polícia já tinha sido avisada, mas ela sentia que ninguém estava levando a sério, como se fosse só mais um adolescente fugindo de casa a menos. Mas ela sabia que não era isso. Enquanto ela falava, segurava nas mãos algo curioso. Uma carta amassada, meio aberta. Ela disse que a encontrou na porta naquela manhã, sem remetente. Henrique percebeu algo estranho ali. Ele perguntou se podia ver a carta. A mulher hesitou, mas entregou. E ali, no papel tremido, havia apenas uma frase escrita com caligrafia infantil. Eu não queria ir, mãe, mas eu tive que fazer isso. O coração da mulher desabou. Ela disse que não reconhecia a letra e que aquilo parecia um aviso, um recado, talvez até uma ameaça. Henrique, que tinha experiência com centenas de cartas todos os dias, estranhou algo imediatamente. Aquela letra era familiar. Ele já tinha visto aquela escrita antes. Mas onde? Ele começou a revirar a memória, tentando lembrar. E foi então que tudo começou a se encaixar. Ele lembrou que, há algumas semanas, vinha recebendo várias cartas destinadas àquela mesma casa, mas que o pai da família, menos um homem sempre calado, rude, que raramente abria a porta nunca deixava que Henrique entregasse diretamente. Ele sempre gritava do portão. Deixa aí, eu pego depois. E as cartas sempre tinham o mesmo tipo de letra no verso, nos rabiscos infantis que qualquer criança faz quando tenta escrever escondido. Um arrepio percorreu a espinha do carteiro. Ele olhou de novo para a carta. Aquela caligrafia era do menino. Só podia ser. Com muito cuidado, ele perguntou. Seu marido está em casa? A mulher tremeu e disse que não. Disse que ele tinha saído bem cedo e que não voltou. E naquele instante, Henrique percebeu que havia mais naquela história do que apenas um sumiço. Havia medo, havia silêncio, havia segredos. Ele pediu permissão para olhar pela rua, perguntar aos vizinhos, fazer o que estivesse ao alcance dele. Ela concordou, quase num desespero. E enquanto ele caminhava pelo quarteirão, com aquela carta na mão, tudo começou a ficar ainda mais estranho. Uma vizinha, ao saber que o menino tinha desaparecido, murmurou algo que acendeu todas as luzes de alerta na cabeça de Henrique. Eu sempre via aquele menino assustado, mas nunca tive coragem de falar nada. As peças do quebra-cabeça se encaixaram imediatamente. Henrique correu de volta para casa. A mãe estava na sala, segurando um brinquedo do filho com tanto aperto
que parecia querer trazê-lo de volta pelos dedos. Ele então disse algo que ela jamais esperaria ouvir. Eu acho que sei onde seu filho está. Ela arregalou os olhos, como se o mundo tivesse parado. Henrique explicou tudo. A letra das cartas, o comportamento estranho do pai, os vestígios de que o menino vinha tentando se comunicar, escondido, e principalmente, o detalhe que mudaria o rumo daquela história. Havia um endereço escrito a lápis no canto de uma das cartas antigas. Um endereço que o pai sempre arrancava antes de pegar a correspondência. Era um galpão abandonado a poucas quadras dali. A mulher entrou em pânico, mas Henrique pediu calma. Disse que não iriam sozinhos. Ele chamou um vizinho, ligou discretamente para a polícia e explicou que suspeitava de algo urgente envolvendo o menino. Em poucos minutos, todos estavam indo em direção ao galpão. Chegando lá, o coração de Henrique batia tão forte que parecia querer sair do peito. O lugar era úmido, escuro, cercado por silêncios desconfortáveis. Eles chamaram pelo menino, mas não houve resposta. A mãe quase caiu de tanto nervosismo. Então Henrique, guiado por um instinto inexplicável, viu um pequeno brilho vindo de trás de umas caixas velhas. Ele correu até lá e encontrou o menino, mas não como todos esperavam. O garoto estava acordado, consciente, sentado no chão, e não parecia ter sido sequestrado. Ele não estava amarrado, não estava machucado. Ele estava escondido. E quando viu a mãe, começou a chorar de forma desesperada, abraçando-a com tanta força que parecia querer fundir o corpo no dela. O plot twist veio quando o menino, entre lágrimas, disse a verdade. Eu não fugi de casa. Eu fugi do papai. Ele disse que ia me levar embora para sempre. Ele não ia deixar eu te ver nunca mais, mãe. A verdade veio à tona como um terremoto emocional. O pai, que todos achavam apenas calado e distante, estava planejando sumir com um menino após uma briga judicial envolvendo a guarda. E as cartas que ele arrancava eram justamente as tentativas do menino de pedir ajuda. Ele deixava recados escondidos nas correspondências, na esperança de que alguém percebesse. E alguém percebeu. O carteiro. A polícia chegou pouco depois e encontrou provas suficientes no galpão e na casa. O pai foi localizado e detido horas mais tarde. E graças à atenção do carteiro, a criança voltou para os braços da mãe antes que o pior acontecesse. No final do dia, quando tudo parecia finalmente calmo, a mãe abraçou Henrique com lágrimas nos olhos e disse: Você não é só um carteiro. Você salvou a vida do meu filho. E se você chegou até aqui e também foi tocado por essa história, aproveita para deixar um comentário dizendo o que mais te emocionou. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias reais como essa. Curte o vídeo, se inscreve e clica no próximo episódio que está aparecendo na sua tela agora. Eu te garanto que ele vai mexer com você também.